O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, nessa liturgia, nos apresenta dois quadros opostos. Um exemplo de falta de fé no Antigo Testamento, narrativa da chegada dos filhos de Israel à terra prometida, e depois um exemplo de fé vindo de quem menos se esperava, quer dizer, de uma estrangeira, de uma pessoa que não pertencia ao povo escolhido de Deus, ao povo que tinha feito aliança com Deus, que era o povo de Israel. Esses dois quadros opostos, a gente pode entender quais são as atitudes de fé que Deus espera de todos nós. A gente escutou na primeira leitura do livro dos Números como alguns exploradores foram visitar a terra prometida, a terra que Deus prometeu para o povo de Israel, quando tirou o povo do Egito, da escravidão do faraó, e levou ele, prometendo essa terra que ele mesmo, que Deus mesmo tinha dado aos primeiros patriarcas, tinha dado a Abraão, a Isaac, Jacó. Então o povo chega, depois de andar muito tempo no deserto, chega e tem aquela expectativa daquela terra que é reservada para eles. E os exploradores, depois de 40 dias explorando a terra, voltam e contam as maravilhas que viram da terra, trazem para eles verem como é uma terra fértil, trazem para eles um enorme cacho de uvas que precisava ser levado num varapau por duas pessoas, de tão grande, de tão pesado que era. Do faraó, nos livrou do exército do faraó, abriu para nós o mar vermelho, e nesse mesmo mar vermelho sepultou os nossos inimigos, os carros, os cavaleiros do faraó. Esse Deus nos alimentou com o maná, com o pão do céu, durante todo o trajeto no deserto. Esse Deus fez tantos milagres diante de nós. Como é que agora ele vai desaparecer? Como é que agora ele vai retirar a sua força de nós? Como é que ele vai retirar a sua mão protetora, a sua mão providente de nós, no momento em que nós estamos para receber a promessa que ele mesmo nos fez? Mas o povo não pensou em nada disso. O povo não olhou para Deus. O povo não olhou para o poder de Deus. O povo olhou para suas próprias forças.
nós somos pequenos, lá moram os gigantes, nós parecemos os gafanhotos perto deles. Então, sempre aquele exagero da dificuldade, né, de olhar as dificuldades e exagerar. E assim muitas pessoas não dão um passo para uma vida cristã mais coerente, mais autêntica, uma verdadeira vida de santidade, ficam no limiar. E ficam no pior dos dois mundos, porque não ficam nem no Egito, que é o lugar de escravidão, mas que tem as cebolas e os peixes e as frutas que os filhos de Israel tinham tanto saudade, né, do Egito. Que saudade das cebolas do Egito. Né? Então, não ficam nem lá na escravidão do Egito com as suas cebolas. E não ficam nem aqui na terra prometida, onde corre o leite e o mel. Ficam no deserto, que não é um lugar nem outro, né? Que é o lugar da escassez. E quantas vezes a nossa experiência como cristãos e como católicos não é essa experiência? Nós nos tornamos, por assim dizer, medíocres de dois mundos, porque a nossa fé e a nossa moral cristã, católica, nos impede de nos atirarmos de cheio nos prazeres falsos e enganosos que o mundo oferece, né? As cebolas do Egito, da terra da escravidão. Mas também a nossa mediocridade nos impede de desfrutar dos verdadeiros frutos da alegria, da abundância da terra prometida para aqueles que resolvem viver a verdadeira santidade. Então ficamos nessa terra no meio do meio, nesse deserto do meio. Olhamos os santos e dizemos que bonita é a vida deles, mas não tenho coragem. E olhamos para trás e vemos as pessoas que vivem no paganismo, que vivem no mundo, têm os seus falsos prazeres, mas eu não posso compartilhar porque a minha fé não permite. Então ficam na terra medíocre do cristianismo medíocre, do catolicismo medíocre. Porque, pela mesma razão que os filhos de Israel não entraram na terra prometida, porque nós olhamos para as nossas forças e não para a força de Deus. Nós não nos aventuramos no caminho de uma verdadeira busca da santidade, de uma verdadeira autenticidade cristã, porque olhamos só para as nossas forças. É demais para mim. Mas não olhamos para Deus que nos abriu para a vida e para a terra prometida, que é a vida eterna, nos fazendo passar pelas águas do batismo, como fez passar os filhos de Israel pelas águas do Mar Vermelho, como Deus sepultou os nossos inimigos, como sepultou as tropas do faraó, nos alimentou com a Santa Eucaristia, que é muito mais que o maná do deserto, é o pão da vida eterna, é o pão que aquele que come não morre nunca mais. E nós não olhamos para isso, olhamos só para as nossas forças e temos medo de ser santos e ficamos na mediocridade. Medíocres de dois mundos. Pelo contrário, a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, nos dá esse exemplo tão bonito dessa mulher cananeia, ou seja, a mulher que era habitante, né, daquele povo que habitava a terra prometida antes que os filhos de Israel entrassem nela. Os cananeus não eram judeus, eram pagãos. E Jesus prova a fé dessa mulher. Ele disse, não posso me dedicar às pessoas de fora de Israel. Fui chamado para chamar à conversão os filhos de Israel, o povo da aliança com Deus. E diz para a mulher essa comparação, não posso tirar
o pão dos filhos, quer dizer, a atenção daquele povo prometido, daquele povo escolhido por Deus. Não posso tirar a atenção para me dedicar aos cachorrinhos, quer dizer, aqueles que ficam ao redor da mesa. E a cananeia lembra uma cena que para eles era muito familiar. Naquela época, todas as pessoas não usavam talheres para comer, não comiam com garfo, nem com colher, nem com faca. Eles comiam com a mão, né? Comiam com a mão. E a mão ficava lambuzada de comida. Como é que eles limpavam aquela mão? Eles também não tinham guardanapo. Então o que eles faziam? Eles pegavam miolo de pão e enxugavam as mãos deles no miolinho do pão. E aquele miolinho do pão, tem muita gente aqui fazendo cara de nojo, né? Aquele miolinho do pão que eles enxugavam a mão, que eles secavam a mão do alimento, eles jogavam para os cachorrinhos, né? Que ficavam ali na mesa. Então, a cananeia lembra a Jesus disso, né? Disse, tá bom, eu não pretendo ser, né, da mesma categoria dos filhos, mas lembram que aquilo que os filhos comem também um pouquinho vai para os cachorrinhos que ficam lá esperando aquele miolinho de pão. E Jesus ficou tão admirado com a confiança dessa mulher, porque ela sabia que a luta dela, né, a luta pela família dela, pela filha dela, não era uma luta que ela podia ganhar com as próprias forças, era uma luta espiritual. Tem um demônio atormentando a minha filha. Então, ela, ao invés de contar com as próprias forças, foi mendigar a força de Deus, foi mendigar a força de Jesus para ela, para que ele atendesse aquilo que ela queria. E foi insistente, a fé dela não se desanimou, porque toda pessoa que é orgulhosa não consegue fazer uma oração insistente. O orgulhoso pede 1, 2, 3 vezes e cansa e diz, não me atendeu, não rezo mais. Só a pessoa humilde consegue insistir e perseverar na oração. Por isso que só os humildes conseguem as graças de Deus, porque perseveram no pedido, porque têm a humildade suficiente para pedirem uma e outra vez e insistirem. Então, de alguma forma, a insistência é o filtro que deixa para trás os orgulhosos, aqueles que acham que Deus está a serviço deles, e que leva adiante a oração dos humildes, que sabem mendigar as coisas de Deus. Vamos pedir, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, a graça da fé e a certeza de que Cristo nos acompanha no caminho da santidade. Não tenhamos medo de entrar na terra prometida da santidade, porque Cristo é a nossa força. Ele vai lutar por nós e Ele, vendo a nossa fé, vendo a nossa humildade, vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para sermos santos e autênticos cristãos.